Imagine uma rua sem eletricidade, sem postes de luz, sem o brilho das janelas, apenas uma escuridão tão densa que você a sente na pele. E em algum lugar nessa escuridão, uma procissão está chegando. Você pode ouvir um canto na distância ficando mais alto. Se você estiver segurando fogo, você se junta à celebração. Se sua chama se apagou, você é apenas mais uma sombra pela qual a procissão passa. Essa é a ambientação de uma das parábolas mais mal compreendidas que Jesus já contou. A maioria das pessoas lê Mateus 25 e pensa que é sobre estar pronto. E é. Mas a palavra pronto está fazendo um trabalho muito maior do que geralmente lhe damos crédito. Porque Jesus não está falando de pessoas que esqueceram de acertar o alarme. Ele está descrevendo dois grupos que pareciam idênticos por meses, talvez anos, cuja diferença só se tornou visível quando o fogo se apagou. A verdadeira questão desta parábola não é você está pronto? É esta. O que você está carregando que ninguém pode ver? Para sentir o peso dessa história, você precisa se transportar para a Palestina do primeiro século. Jesus está sentado no Monte das Oliveiras poucos dias antes de sua crucificação. E seus discípulos lhe fizeram uma pergunta enorme: qual será o sinal da sua vinda? Mateus 24 constrói a tensão. Falsos profetas, guerras, terremotos, o amor de muitos esfriando. Então, Mateus 25 começa com uma história sobre um casamento. Essa mudança importa. Jesus não responde à pergunta sobre o fim do mundo com uma linha do tempo. Ele a responde com uma história de amor. Um noivo está vindo para sua noiva. E a primeira coisa que você precisa saber é como um casamento judaico realmente funcionava. Porque sem isso, esta parábola é apenas uma estranha historinha sobre garotas sonolentas. No mundo judaico dos dias de Jesus, um casamento acontecia em três etapas. Primeiro vinha o noivado arranjado pelos pais. Depois vinha o esponsório, uma aliança vinculativa quase tão legalmente séria quanto o próprio casamento, que durava cerca de um ano. E então vinha a terceira etapa, a chegada. O noivo, após um período de preparação na casa de seu pai, viria buscar sua noiva. Mas aqui está o detalhe que muda tudo. A noiva não sabia exatamente quando ele viria. O pai do noivo decidia quando a casa estava pronta. Então a noiva e suas acompanhantes esperavam. Elas sabiam a estação, sabiam a hora aproximada. Mas a noite exata, isso era uma surpresa. E quando o noivo finalmente chegava, era quase sempre à noite. Uma procissão serpenteava pelas ruas com cânticos e gritos. As acompanhantes carregavam fogo, o que Mateus chama de lâmpades, para iluminar o caminho. Se você fizesse parte da festa de casamento, seu trabalho era estar queimando quando o noivo aparecesse. Esse fogo era o seu convite. Sem ele, você era indistinguível de um estranho. Agora, aqui está a primeira coisa que a tradução em inglês esconde. Mateus 25, 1 diz: As 10 virgens pegaram suas lâmpadas. Mas a palavra grega não é lichnos. A pequena lâmpada de argila alimentada a óleo que você colocaria em uma mesa em casa. É lampas. Isso é uma tocha. Pense em um cajado de madeira com panos encharcados de óleo enrolados no topo, carregado alto e em chamas pelas ruas escuras. A mesma palavra aparece em João 18:3, quando os soldados vêm prender Jesus no Getsêmani, carregando tochas. Estas não eram pequenas velas tremeluzentes. Eram brilhantes, visíveis, públicas. Você não poderia esconder uma lâmpada. E isso importa porque uma tocha não é uma devoção particular. É uma declaração visível. Eu sou parte desta procissão. Eu pertenço a este casamento. Agora Jesus faz seu contraste. 5 das acompanhantes eram frônimos e 5 eram moros. Sua Bíblia em inglês diz sábias e tolas. Mas essas palavras foram suavizadas por séculos de uso. Vamos senti-las frescas. Frônimos não significa inteligente. E vem de frame, que significa percepção compreensiva. A capacidade de ver o que realmente está acontecendo e responder de acordo. Uma pessoa frônimos lê a situação claramente e age antes que a crise chegue. A ênfase está no discernimento prático, não no conhecimento acadêmico. Elas veem o que está por vir e se ajustam.
A outra palavra moros é de onde tiramos a palavra em inglês moron, idiota. Mas em grego é mais pesado do que isso. Não significa apenas bobo ou esquecido. Carrega o sentido de ser obtuso, descuidado, alguém cuja percepção está desligada. Há um peso moral em moros no Novo Testamento. Jesus usa a mesma palavra no Sermão da Montanha quando diz: todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é como um construtor moros que edifica sua casa sobre a areia. Mateus 7:26. A insensatez não é um problema de QI, é um problema de visão. A pessoa moros tem acesso a todas as mesmas informações e escolhe não agir sobre elas. E qual é a diferença entre os dois grupos? Não é a posição delas na festa de casamento. Ambos os grupos são acompanhantes. Não é o comportamento delas durante o período de espera. Ambos os grupos adormecem. Mateus 25:5 diz claramente que todas ficaram com sono e dormiram. Não há condenação ali. A espera foi longa, a noite estava escura, e o sono veio para todos. A diferença era o que elas carregavam consigo para a escuridão. As acompanhantes, frônimos, trouxeram óleo em recipientes separados ao lado de suas tochas. As acompanhantes, moros, trouxeram suas tochas, mas nenhum óleo extra. Elas presumiram que o noivo chegaria no horário delas. Planejaram para a conveniência, não para o atraso. Essa é a beira da faca desta parábola. As virgens tolas não eram hostis ao noivo. Elas apareceram. Faziam parte da festa de casamento. Carregaram tochas do lado de fora, durante o dia, durante as horas fáceis de espera. Eram indistinguíveis das sábias. A diferença só se tornou visível na crise. Então vem o grito da meia-noite. Mateus 25:6. À meia-noite, ouviu-se um grito. A palavra grega para esse grito é krauga, um grito alto e cru, do tipo que corta o sono. Imagine a rua de repente viva com vozes. O noivo está aqui. Saí para encontrá-lo. E todas as 10 acompanhantes fazem exatamente a mesma coisa. Versículo 7. Então todas aquelas virgens se levantaram e cosmel suas tochas. Sua Bíblia diz aparacem, mas a palavra grega cosmel é mais rica do que isso. É a raiz de nossas palavras cosméticos e cosmos. Significa colocar em ordem, arrumar, embelezar. Quando Tito 2:10 fala sobre adornar a doutrina de Deus, usa cosmel. Quando Apocalipse 21:2 descreve a Nova Jerusalém preparada como uma noiva adornada para seu marido, é a mesma palavra. Assim, à meia-noite, todas as 10 virgens acordam e cosmel suas tochas. Elas as arrumam, as preparam, tentam torná-las bonitas e brilhantes para a procissão. É um momento de esperança. Todos estão fazendo a mesma coisa. Mas então, a crise revela a falha. As tolas descobrem que suas tochas estão se apagando. O verbo grego é esbenime, extinguir, apagar. É a mesma palavra que Paulo usa em 1 Tessalonicenses 5:19, quando diz: não extingais o espírito. A chama que deveria marcá-las como membros da festa de casamento está morrendo. E aqui é onde a parábola se torna cruel. Ou pelo menos é assim que parece na primeira leitura. As tolas pedem óleo às sábias, e as sábias dizem não. Não por egoísmo, mas por uma matemática honesta. Não há o suficiente para ambos os grupos. O óleo nesta parábola é a única coisa que não pode ser transferida de uma pessoa para outra. Pense no que o óleo representa em toda a narrativa bíblica. Em Êxodo 27:20, Deus ordena aos israelitas que tragam azeite puro batido para manter o candelabro no tabernáculo aceso continuamente. O óleo alimentava a luz da presença de Deus no santuário. Em Êxodo 30:22-33, o óleo da unção separava sacerdotes e objetos sagrados para o serviço de Deus. Em 1 Samuel 16:13, quando Samuel unge Davi, o Espírito do Senhor se apoderou dele daquele dia em diante. E em Zacarias 4, o profeta tem uma visão de um candelabro de ouro, alimentado por 2 oliveiras. E o anjo explica: não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias 4:6. O óleo repetidas vezes aponta para a presença sustentadora do Espírito de Deus.
Não um enchimento único, mas um suprimento contínuo. O fogo queima porque o óleo continua fluindo. Se algo nessa história está levantando questões que você nunca considerou, você é exatamente para quem este conteúdo é feito. Toda semana vamos mais fundo no texto do que você imaginava ser possível. Então as tolas saem para comprar óleo. E enquanto estão fora, o noivo chega. As sábias entram na festa com ele. E então Mateus registra três das palavras mais devastadoras do Novo Testamento. A porta foi fechada. O grego é ekleister, um verbo passivo no aoristo. Não significa apenas que a porta se fechou. Significa que a porta foi fechada decisivamente por alguém com autoridade e permanece fechada. Esse tempo verbal diz tudo. Esta não é uma porta que se abre novamente. Esta é a finalidade. As tolas retornam e batem. Senhor, Senhor, abre-nos. E a resposta do noivo ecoa algo que Jesus disse anteriormente no Sermão da Montanha, em Mateus 7:23. Mas há uma mudança sutil. Em Mateus 7, Jesus diz: Eu nunca vos conheci, usando o grego ginosco, que sugere que ele nunca teve um relacionamento íntimo e experimental com eles. Aqui, em Mateus 25:12, a palavra é oida. Eu não vos conheço. Oida carrega o sentido de reconhecimento, de admitir alguém como pertencente a você. O noivo não está dizendo que não tem informações sobre essas mulheres. Ele está dizendo que não as reconhece. Elas não estavam na procissão. Elas não estavam carregando fogo quando importava. Quando o momento chegou, elas estavam ausentes. E nessa ausência, um relacionamento que parecia existir foi revelado como algo que o noivo nunca reconheceu. Há um padrão aqui que é muito mais profundo do que Mateus 25. Não é a primeira vez na Bíblia que uma porta se fecha e separa os preparados dos despreparados. Volte até Gênesis 7,16. Depois que Noé e sua família entraram na arca com os animais, o texto diz: E o Senhor o fechou. O próprio Deus fechou aquela porta. Todos do lado de fora tinham ouvido o aviso de Noé por anos. Eles tinham visto o barco ser construído. Mas quando a chuva veio, a porta já estava selada. Em Êxodo 12, na noite da Páscoa, os israelitas untam sangue nos seus umbrais. O anjo da morte passa por toda a casa marcada com sangue. Mas toda casa sem a marca, independentemente de quem morava lá ou do que acreditava internamente, experimentou o julgamento. A marca tinha que ser visível. O sangue tinha que ser aplicado antes da chegada do anjo, não durante a crise. E então, considere Isaías 22:22, onde Deus dá a chave da casa de Davi a um mordomo específico. Ele abrirá e ninguém fechará. Ele fechará e ninguém abrirá. Essa imagem flui diretamente para Apocalipse 3:7, onde Jesus se identifica como aquele que abre e ninguém fechará, que fecha e ninguém abrirá. A autoridade sobre a porta pertence apenas ao noivo. O padrão é inconfundível em toda a narrativa bíblica, de Gênesis a Apocalipse. O momento da separação chega, e quando chega, a porta não negocia. Agora observe a arquitetura literária de Mateus 24 e 25 juntos. Porque Jesus não está contando uma parábola, ele está construindo uma sequência. No final de Mateus 24, ele conta a parábola do servo fiel e infiel. A pergunta ali é: o que você está fazendo quando o mestre chega? Você está servindo ou abusando da sua posição? Então, em Mateus 25, Naum 13, a parábola das 10 virgens faz uma pergunta diferente. O que você está carregando quando o noivo chega? E em Mateus 25, 14 a 30, a parábola dos talentos faz ainda outra pergunta. O que você fez com o que lhe foi dado? 3 parábolas, 3 ângulos sobre o mesmo momento. O servo fiel é sobre ação. As virgens são sobre a condição interna. Os talentos são sobre investimento. Juntas, elas pintam um quadro completo de prontidão que não se trata de um único gesto dramático, mas do tipo de pessoa que você tem se tornado nas longas, escuras e ordinárias horas, enquanto ninguém estava olhando. E esse é o gênio desconfortável desta parábola. A hora da meia-noite não cria a diferença entre as sábias e as tolas. Ela a revela. O óleo estava lá ou não estava muito antes de o grito soar. Considere como isso se parecia na vida diária do santuário.
Em Levítico 24, 2 e 4, Deus instrui os sacerdotes a manter as lâmpadas acesas no tabernáculo continuamente. Azeite puro, batido e refinado, derramado nas lâmpadas noite após noite. Não era uma tarefa única. Os sacerdotes não enchiam o candelabro uma vez e iam embora. Todas as noites eles retornavam, aparavam os pavios, derramavam óleo fresco e garantiam que a luz da presença de Deus nunca se apagasse. Era uma disciplina diária de manutenção. A conexão com a parábola é impressionante. As virgens frônimos não apenas encheram suas tochas uma vez. Elas trouxeram óleo extra. Elas planejaram para a longa noite. Elas entenderam que o fogo não se sustenta. Requer alimentação contínua. E no santuário, essa alimentação contínua era o trabalho sagrado do sacerdote, mantendo a chama viva no lugar onde a presença de Deus habitava. Esse padrão não termina no Antigo Testamento. Hebreus 7:10 apresenta Jesus como nosso sumo sacerdote, aquele que ministra continuamente no santuário celestial. Seu trabalho não terminou na cruz. A cruz foi o sacrifício, mas o ministério de intercessão, de mediação, de sustentar o relacionamento entre Deus e seu povo. Esse trabalho continua. Jesus é o sacerdote que mantém o óleo fluindo. A pergunta que esta parábola faz é se estamos vivendo como pessoas conectadas a esse suprimento contínuo, ou como pessoas que se abasteceram uma vez e assumiram que seria suficiente. Pense no que acontece quando uma cidade fica sem energia à noite. Não por um minuto, não por um piscar, mas por horas. Os primeiros momentos parecem quase aventureiros. As pessoas pegam velas, contam histórias, riem disso. Mas à medida que as horas se estendem e a escuridão permanece, algo muda. O silêncio fica pesado. O frio penetra, e nessa escuridão prolongada, a diferença entre uma casa com a despensa cheia e baterias carregadas e uma que assumiu que as luzes permaneceriam acesas, torna-se dolorosamente prática e real. Ninguém planejou para a falta de energia, mas algumas famílias haviam construído hábitos de preparação muito antes de a rede cair. Não porque estivessem ansiosas, mas porque entenderam que os sistemas dos quais dependemos não garantem sua própria continuidade. As virgens sábias não eram paranoicas. Elas eram simplesmente honestas sobre a natureza da noite. Aqui está a questão sobre o óleo nesta parábola. Você não pode emprestá-lo. As virgens sábias não estão sendo egoístas quando dizem não. Elas estão afirmando uma realidade sobre a natureza da vida espiritual. Há coisas que você pode compartilhar: conhecimento, encorajamento, recursos, tempo. Mas existem dimensões da vida interior com Deus que são irredutivelmente pessoais. A vida de oração de outra pessoa não sustenta sua chama. O relacionamento de outra pessoa com o Espírito Santo não mantém sua tocha acesa. Você pode sentar em uma sala cheia de pessoas cujas lâmpadas estão em chamas e ainda estar na escuridão, porque o óleo delas não se transfere para o seu vaso. Isso não é sobre ganhar o favor de Deus por desempenho espiritual. É sobre se você tem recebido o que Deus tem oferecido o tempo todo. Zacarias 4:6 deixa claro: o óleo não vem do esforço humano. Ele flui do Espírito de Deus, mas tem que ser recebido continuamente, diariamente nas horas comuns, quando ninguém está observando e o noivo parece distante. E então há isso. A parábola não termina com uma explicação do que é o óleo. Jesus não decodifica a alegoria. Ele termina com um mandamento: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Mateus 25:13. A palavra grega para vigiar é gregoreu, que significa ficar acordado, ser vigilante. Mas aqui está a atenção. Todas as 10 virgens adormeceram. O mandamento de vigiar não é sobre nunca fechar os olhos. É sobre ser o tipo de pessoa que, quando despertada, tem algo para queimar. Vigiar não é insônia, é preparação. É o que você guardou no vaso ao lado da sua tocha durante as longas horas sem intercorrências. E talvez a coisa mais profunda aqui seja o silêncio entre o versículo 10 e o versículo 11. As sábias entram na festa. A porta se fecha e então, depois, as outras chegam. Essa palavra pesa. Depois tem uma versão de mais tarde, que ainda carrega a esperança, onde a porta se abre se você bater forte o suficiente.
E há uma versão de depois que simplesmente significa que o momento passou. Jesus coloca as virgens tolas na segunda categoria, não porque Deus seja cruel, mas porque o noivo chegou e a procissão seguiu, e o fogo estava aceso ou não estava, e a festa havia começado. Algumas portas têm uma janela de aproximação, e a honestidade da parábola sobre essa janela é uma das coisas mais amorosas que Jesus já disse, porque ele a contou antes da meia-noite, enquanto ainda havia tempo para verificar seu vaso. Então, o que você carrega para a escuridão? Não o último sermão que você ouviu. Não o nome da igreja que está no seu calendário. Não a posição teológica que você pode articular em uma discussão. O que sustenta sua chama quando a noite é mais longa do que você planejou. Quando o atraso se estende por anos. Quando as pessoas ao seu redor estão dormindo e a cultura passou para outras conversas. O óleo é o que resta quando tudo o que é externo é retirado. É o relacionamento pessoal, silencioso e contínuo com o Deus que alimenta o fogo. Não uma decisão única, mas uma abertura diária, um recebimento contínuo. E note isto: as virgens sábias não parecem ter feito nada heróico. Elas simplesmente planejaram honestamente. Olharam para a tocha em suas mãos, olharam para a noite que se estendia e disseram: precisarei de mais do que tenho agora. Isso não é ansiedade, isso é humildade. É o reconhecimento de que a noite é real. O atraso é possível, e a chama que carrego não se autossustenta. Talvez esse reconhecimento em si seja o começo da sabedoria. Não o momento dramático da conversão, mas a admissão diária e silenciosa. Preciso de mais óleo do que carrego em mim. E então recebê-lo repetidamente. Os portadores de tochas do primeiro século não acenderam seu próprio fogo. O fogo foi dado, mas eles carregaram o vaso. Eles trouxeram o óleo. Eles se posicionaram para queimar quando o noivo finalmente apareceu à meia-noite. E quando ele veio, a rua que estava escura de repente estava em chamas com o fogo daqueles que estavam prontos, caminhando com ele para uma festa que havia sido preparada para eles desde antes da fundação do mundo. A porta ainda está aberta. O óleo ainda está sendo oferecido. E o noivo, aquele cuja chegada fará toda a rua escura resplandecer com luz, ainda não veio. Mas quando ele vier, a única pergunta que importará é esta: sua tocha ainda está queimando? Se esta história mudou a maneira como você olha para o óleo em seu próprio vaso, por favor, inscreva-se e curta o canal. Estamos desenterrando as verdades antigas que estavam escondidas à vista de todos. Prepare seu coração para o que está por vir. A próxima revelação será compartilhada em breve.